Jonas, um jovem de 25 anos, estava prestes a concluir sua faculdade de administração. A formatura se aproximava e ele vislumbrava um futuro cheio de conquistas. Desde a adolescência, sonhava em montar sua própria empresa, desejando ter liberdade para criar projetos inovadores e ser seu próprio chefe. Por esse motivo, cada aula no curso parecia um passo em direção a algo maior. Nos intervalos, ele aproveitava para rabiscar ideias num caderno surrado, sempre carregado na mochila. Sua namorada Marina, também de 25 anos, era uma moça espontânea que trabalhava como caixa de supermercado. Ela tinha um jeito divertido e gostava de aproveitar a vida sem grandes preocupações. O relacionamento dos dois havia começado de maneira intensa cerca de 8 meses atrás, numa época em que Marina acabara de terminar com Rodrigo, seu ex-namorado. Para a maioria dos amigos, Jonas e Marina eram o casal perfeito, como se o destino os tivesse unido para sempre. Contudo, na intimidade, eles travavam pequenas batalhas diárias, alimentadas por ciúmes e cobranças exageradas. "Às vezes eu acho que você não me dá atenção suficiente", reclamava Jonas, mexendo no celular enquanto tentava falar com Marina ao mesmo tempo. "E eu sinto que você também exige muito mais do que posso dar", retrucava ela, impaciente, largando o avental do trabalho e se jogando no sofá de casa. Ao longo dos meses, esses conflitos foram se acumulando, criando uma barreira de tensão. Marina se queixava de não ter espaço para ser ela mesma, e Jonas se irritava com a forma como ela lidava com as prioridades. Apesar de se amarem, viviam tensos. Por vezes tentavam resolver tudo com conversas longas, mas o resultado era um desgaste ainda maior. "Acho que precisamos de um tempo", sugeriu Marina certa tarde, depois de mais uma discussão sobre a presença dele nas redes sociais. "Você também não concorda que as coisas estão complicadas demais?" Jonas, surpreso, mordeu a ponta da caneta com a qual estudava. "Eu não quero te perder, mas sinto que estamos sufocados. Se esse tempo for o melhor, eu aceito." Assim, decidiram se separar por um período indeterminado, na esperança de que a distância os ajudasse a refletir. Era um acordo para que cada um pudesse se dedicar aos próprios projetos, estabelecendo se realmente tinham maturidade para seguir juntos de forma séria ou se seria melhor encerrar o namoro de vez. Durante esse intervalo, Jonas mergulhou nos estudos e na conclusão de sua monografia. Passava horas na biblioteca, pesquisando estatísticas e aprimorando o plano de negócios de sua futura empresa. Tinha a ideia de prestar consultoria para pequenos comerciantes, oferecendo soluções administrativas a preços acessíveis. Também começou a fazer contatos com alguns professores, tentando captar orientações valiosas que pudessem impulsionar seu projeto. "Você está muito dedicado, hein?", comentou um colega de classe, observando Jonas cercado de livros e anotações. "Preciso aproveitar cada instante", respondeu ele, ajeitando os óculos de leitura. "Quero montar minha empresa já no fim do curso." Enquanto isso, Marina vivia uma rotina diferente. Ela trabalhava até tarde no supermercado, atendendo clientes apressados, e vez ou outra, saía com colegas de serviço para dançar. Gostava de sentir a liberdade que a solteirice trazia, mesmo que em alguns momentos se pegasse pensando em Jonas e no que ele estaria fazendo. A sensação de culpa surgia, pois entendia que o relacionamento chegara a um ponto em que ambos não sabiam mais ceder. "Marina, por que não começa a estudar alguma coisa?", perguntava uma colega do supermercado, querendo incentivá-la a buscar melhores oportunidades. "Quem sabe um dia", respondia ela dando de ombros. "Por enquanto, estou curtindo a vida como está." Ela não demonstrava grande entusiasmo pela ideia de voltar aos livros, embora Jonas a tivesse aconselhado, antes do término, a prestar vestibular ou tentar algum curso técnico. Por ora, porém, ela não tinha disposição para isso. Certo dia, depois do expediente, Marina decidiu ir a uma balada com uma amiga. Lá, por coincidência ou ironia do destino, reencontrou Rodrigo, o ex-namorado que a deixara em lágrimas tempos atrás.
A surpresa foi grande, mas a afinidade que tinham não havia desaparecido por completo. Entre música alta e conversas nostálgicas, acabaram se beijando e mais tarde passaram a noite juntos. Foi algo que reacendeu lembranças antigas, mas Marina enxergou aquilo como pontual, sem criar expectativas de volta. Já Jonas, por sua vez, continuava firme em sua rotina. Após 6 meses sem qualquer notícia de Marina, pois haviam combinado de não se comunicarem nem se espionarem pelas redes sociais durante o tempo, ele se sentia num misto de saudade e alívio. Gostava de lembrar dos momentos felizes que tiveram, mas temia que, se voltassem a namorar, a dinâmica problemática se repetisse. De todo modo, estava focado em terminar a faculdade e começar a dar forma à sua empresa nascente. Certo domingo, Jonas revisava alguns cálculos quando seu celular vibrou com uma notificação de mensagem. Franziu o senho ao ver o nome de Marina pela primeira vez em meses. Sentiu o coração acelerar, sem saber o que ela poderia querer. "Ei, Jonas, tudo bem? Precisamos conversar. Quer me encontrar no shopping de sempre?" escreveu Marina, sem rodeios. Ele encarou a tela por alguns instantes, pensando em 1000 possibilidades. Poderia ser um pedido de reconciliação, poderia ser apenas um oi, ou, quem sabe, algo completamente inesperado. De todo modo, decidiu aceitar, pois também queria entender como ela estava. Chegando ao local marcado, sentiu o frio na barriga de quem reencontra alguém querido após tanto tempo. Vestiu uma camisa simples, mas ajeitada, e tentou manter a calma. Quando avistou Marina sentada numa mesinha da praça de alimentação, notou que ela continuava bonita, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma certa seriedade, talvez até preocupação. "Oi", disse ele sem saber se a cumprimentava com um abraço ou um aperto de mão. Ela, por sua vez, levantou-se e retribuiu com um abraço contido. "Oi, Jonas, faz tempo, né?", tentou ela, forçando um leve sorriso. "Pois é, como você está?" Ele observou-a melhor, notando que tinha cortado o cabelo, agora um pouco mais curto. "Estou levando a vida", respondeu Marina, tomando coragem para continuar. "E você? Como vão os estudos?" Eles se sentaram e pediram um lanche rápido. A conversa começou com amenidades. Falaram sobre as rotinas de trabalho, sobre como era a correria no supermercado, e Jonas comentou que estava quase terminando a monografia. Explicou brevemente o plano de negócios que vinha elaborando e até brincou sobre as noites mal dormidas. "Você sempre foi dedicado quando se propunha a fazer algo", elogiou Marina, bebendo um gole de refrigerante. "Aliás, sabe que você me inspirou a correr atrás dos meus estudos também?" Jonas arregalou os olhos surpreso. "Sério? Você começou um curso?" "Estou prestes a começar uma faculdade na área de recursos humanos. Pensei bastante naquele seu conselho antigo", revelou ela, mexendo nervosamente no canudo. Jonas sorriu, genuinamente feliz pela notícia. "Fico contente em saber disso. Você sempre foi ótima em lidar com pessoas. Acho que vai se sair muito bem." Eles riram, lembrando-se de situações em que ela conseguia apaziguar clientes irritados no supermercado. Porém, apesar do clima amigável, Jonas notou que Marina estava um pouco tensa, como se quisesse falar de algo mais sério. Em certo momento, ele arriscou um comentário direto. "Marina, sinto que você tem algo para me dizer, mas está hesitando. Aconteceu alguma coisa grave nesses últimos meses?" Ela olhou para o lado, respirou fundo e, por um segundo, pareceu até ficar com os olhos marejados. "É complicado. Não sei se esse é o melhor lugar para conversar sobre isso." O estômago de Jonas embrulhou, pois percebeu que havia algo importante sendo escondido. Talvez fosse algum problema de família, ou algo relacionado a Rodrigo, o ex-namorado. Não quis pressioná-la naquele instante, mas também não conseguia ignorar aquela sensação de mistério no ar. "Tudo bem", disse ele, tentando soar compreensivo. "Não precisa dizer nada agora, se não se sentir à vontade." Ela deu um sorriso triste. "Obrigada por entender. De verdade." O encontro prosseguiu sem muitas revelações adicionais. Eles falaram brevemente sobre os motivos do fim do namoro, concluindo que ambos estavam mais calmos agora. Marina comentou que adorou ver Jonas tão empenhado no plano de abrir a própria empresa, algo que outrora
ela considerava apenas sonho distante. Foi um momento agradável, mas permeado por aquele suspense que Jonas não conseguia decifrar. Antes de irem embora, combinaram de se encontrar novamente no fim de semana seguinte. Marina sugeriu um local mais tranquilo, talvez um café ou até um parque, onde pudessem conversar sem barulho e sem pressa. Jonas aceitou, pois queria saber o que tanto perturbava a mente dela. Tinha uma leve suspeita de que podia envolver o ex-namorado ou alguma questão pessoal. O fato de ela ter voltado a falar com ele após tanto tempo, justamente num momento em que estava estranha, indicava algo relevante. Levando em conta a curiosidade crescente, Jonas sentiu o coração num turbilhão de emoções. Ao mesmo tempo em que gostaria de uma reconciliação, temia encarar um problema ainda maior. Marina, por sua vez, parecia aliviada por ter dado um passo em direção àquele assunto pendente, mas a expressão dela deixava claro que ainda não se sentia pronta para desabafar completamente. "Então a gente se vê no sábado?" perguntou ela, pegando a bolsa sobre a cadeira. "Com certeza", confirmou Jonas, fazendo sinal para o garçom encerrar a conta. "A gente pode se encontrar às 4 da tarde, naquele café perto da faculdade." Ela concordou e deu mais um abraço, dessa vez um pouco mais caloroso. Depois seguiu para o ponto de ônibus, deixando Jonas parado por alguns segundos, refletindo sobre tudo o que acontecera. Ele se perguntava se o motivo da tensão seria algo relacionado à noite que Marina passara com Rodrigo ou, quem sabe, um segredo familiar. Em seu íntimo, um receio pairava. Teria Marina se envolvido em algo irreversível? No caminho de volta para casa, Jonas lembrou-se de mensagens antigas que eles trocavam quando ainda namoravam. Fazia mais de 6 meses que não revisava essas conversas, pois ambos haviam combinado de cortar contato. Pensou em reler para tentar entender algum sinal pregresso, mas acabou desistindo, pois sabia que esse tipo de atitude poderia apenas deixá-lo mais ansioso. De sua parte, Marina retornou ao pequeno apartamento onde morava sozinha. Assim que entrou, tirou os sapatos e ficou alguns instantes em silêncio, encarando a própria imagem no espelho da sala. Tinha um semblante confuso. Ao mesmo tempo que ficara feliz em reencontrar Jonas, sentia o peso de uma responsabilidade que precisava compartilhar com ele. "Droga, não consegui falar", murmurou sentando-se no sofá. "Por que é tão difícil?" Pegou o celular e viu algumas notificações de amigos, chamando-a para sair naquela noite. Quase respondeu que sim, mas a mente já estava povoada por preocupações. Resolveu recusar os convites e apenas descansou, querendo refletir antes de tomar qualquer decisão precipitada. Enquanto isso, Jonas tentava se concentrar nos estudos, mas sua cabeça viajava no reencontro. Toda vez que tentava retomar o livro de administração, lembrava-se da expressão de Marina e de como a conversa parecia incompleta. Esse sentimento de inquietude o acompanhou até a hora de dormir, quando ele finalmente desligou o abajur e se rendeu ao cansaço. Na manhã seguinte, a vida seguiu seu curso. Jonas foi à faculdade, conversou com orientadores e preparou a apresentação final de seu projeto. Marina acordou cedo para o trabalho no supermercado, atendendo clientes e passando produtos no caixa com a cabeça distante. Ao longo do dia, ela checou o horário em que veria Jonas no fim de semana, pensando na melhor forma de contar tudo o que precisava ser revelado. O que quer que fosse esse segredo, parecia claro que poderia mudar o rumo deles dali em diante. Talvez fosse a necessidade de um pedido de perdão, uma explicação sobre algo que ocorrera nos meses de separação ou até a confissão de um sentimento ainda mais forte do que se imaginava. Jonas tentava não alimentar ansiedade, mas era inevitável. Lembrava-se de quantos planos fizeram no início do namoro e de como lamentara o desgaste que os levou a separar-se. Se Marina agora estava disposta a falar, quem sabe fosse possível retomar a confiança um no outro. Contudo, ambos sabiam que não era tão simples. As inseguranças que destruíram o namoro ainda podiam ressurgir. O encontro no shopping servira para quebrar o gelo de 6 meses sem contato, mas não esclarecer as dúvidas que pairavam no ar. Mesmo assim, eles se despediram com a promessa de um novo encontro, ansiosos e temerosos ao mesmo tempo. No fim daquele dia,
Jonas enviou uma breve mensagem a Marina, confirmando o horário para sábado. Ela respondeu com um emoji de positivo, sem se estender. Trocando poucas palavras, pareceram respeitar o espaço um do outro. E por mais que Jonas quisesse insistir para que ela dissesse de uma vez qual era o assunto, preferiu aguardar. Marina também entendeu que não valia a pena forçar uma conversa apressada pelo celular. Assim, resolveram remarcar um encontro no fim de semana, aguardando o momento certo para que Marina revelasse o que estava acontecendo. No encontro seguinte, mais tranquilos, Jonas e Marina foram ao cinema e passaram a tarde juntos. Havia um clima de leve nostalgia no ar, pois era a primeira vez que se viam depois de tantas mágoas e incertezas. Eles escolheram um filme de comédia romântica, algo que costumavam assistir no início do namoro. No entanto, apesar das risadas ocasionais, uma certa tensão pairava sobre os dois. Foi só quando saíram da sala e se sentaram na praça de alimentação para lanchar que Marina, de repente, largou a bomba. "Jonas, estou grávida." A princípio, Jonas pensou ter ouvido errado. Abriu e fechou a boca algumas vezes até conseguir reagir. "Grávida? Do que? Quer dizer, de quanto tempo?" Ele sentiu uma avalanche de perguntas desabando na mente. Marina respirou fundo. Parecia insegura, mas decidiu ser direta. "Mais ou menos 4 a 5 meses. Eu tenho os exames aqui." Ela tirou da bolsa alguns papéis, ultrassonografias e laudos médicos que confirmavam a gravidez. Ele ficou estupefato, encarando as imagens em preto e branco, sem conseguir articular direito o que sentia. No primeiro momento, não conseguia pensar em datas ou detalhes, só uma inquietação crescente tomava conta de seu peito. "Mas por que você não me contou antes?" questionou com a voz ainda trêmula. Marina abaixou o olhar, mexendo as mãos nervosamente. "Tive vergonha, medo. Eu não sabia como você reagiria, ainda mais depois de tudo que aconteceu. Depois do nosso término." Jonas fechou os olhos por um instante, tentando processar a informação. Passou as mãos no rosto, como se isso pudesse clarear a mente. "E agora, o que você espera de mim?" perguntou num tom cauteloso. "Não quero dinheiro nem te forçar a nada", respondeu ela com certa firmeza na voz. "Mas preciso de apoio. Não posso enfrentar tudo sozinha." A conversa seguiu por mais alguns minutos enquanto Marina explicava como descobrira a gravidez. Contou que, no começo, não quis acreditar, achando que poderia ser um alarme falso. Porém, com a confirmação dos exames, percebeu que o tempo batia com o fim do namoro. Ela não sabia ao certo quando e como contar a Jonas. Sentia-se insegura, principalmente porque, em seu coração, não havia certeza de como ele reagiria depois de tanto tempo sem contato. Jonas, ainda em choque, fez o que podia para acompanhar Marina até em casa sem desmoronar. Não sabia se queria chorar ou gritar. O trajeto de carro foi quase silencioso, cada um preso em seu próprio turbilhão de pensamentos. Ao chegarem em frente ao prédio onde ela morava, ele a olhou com o senho franzido. A gente vai se falando. Fique bem, Marina", disse antes de vê-la sair do carro com um simples aceno de cabeça. No instante em que ela fechou a porta, Jonas sentiu a respiração travar. Pai, pensou, ligando novamente o motor e seguindo rumo à casa do melhor amigo, Felipe, para tentar desabafar sobre tudo. Quando chegou à casa de Felipe, encontrou-o jogado no sofá, assistindo a um programa de esportes na TV. Jonas entrou sem cerimônia, como sempre fazia. "Cara, preciso conversar", disse, se jogando numa poltrona ao lado. Felipe percebeu a aflição de Jonas imediatamente pela expressão do amigo. "Fala aí, o que tá pegando?", perguntou, desligando a TV para dar atenção total. Jonas contou toda a história, desde o reencontro com Marina até a revelação da gravidez. Falou da suposta coincidência de datas, de como Marina estava com 4 ou 5 meses de gestação e de como isso batia-se ou não com o período em que eles ainda estavam juntos. Felipe ouviu tudo atentamente, com a testa franzida. Quando Jonas terminou, ele pigarreou. "Olha, preciso te lembrar de um detalhe simples. Vocês terminaram faz 6 meses, certo?", questionou. "Sim, 6 meses e uns dias.
confirmou Jonas, ainda confuso. Se a gravidez é de 4 ou 5 meses, alguma conta não fecha. Você está percebendo? Jonas ficou quieto por um momento, encarando o vazio. Como assim não fecha? Ela mesma diz que deve ter engravidado perto do fim do namoro. Tentou argumentar. Felipe balançou a cabeça, cético. Perto do fim, Jonas, mas vocês estão separados há 6 meses e ela diz estar com 4 ou 5. Isso pode até ser possível, mas é bem apertado. Sem falar que eu vi Marina em algumas festas na companhia de... Como é mesmo o nome dele? Felipe pensou um pouco. Rodrigo, o ex dela. A menção a Rodrigo fez Jonas ficar com o estômago embrulhado. Você a viu com ele? Quando? Questionou ansioso. Faz uns meses. Eles foram a um show, se não me engano. Estavam em clima de intimidade, explicou Felipe, sem querer dar detalhes que pudessem magoar ainda mais o amigo. Aquilo soou como uma bomba a mais para Jonas. Ele começou a juntar as peças, refazendo mentalmente as datas. Talvez o bebê seja dele, murmurou de olhos perdidos. Se ela estava com Rodrigo e mantinha contato, pode ser que... Felipe concordou, mas ao mesmo tempo deu de ombros. Você precisa ter certeza antes de tomar qualquer decisão, Jonas. Não dá para sair acusando assim. Mas eu entendo a tua desconfiança. Movido pela inquietude, Jonas resolveu verificar por conta própria. No dia seguinte, foi até a clínica onde Marina havia feito os exames de pré-natal. Teve acesso a algumas informações limitadas, pois não era marido nem parente direto, mas conseguiu confirmar que os resultados eram legítimos e que o tempo de gestação batia com a narrativa de Marina. Ainda assim, nada esclarecia de forma definitiva quem era o pai biológico. A ideia de fazer um teste de paternidade chegou a rondar a cabeça de Jonas, mas ele estava tão confuso e, ao mesmo tempo, tão ressentido, que decidiu simplesmente se afastar. Após refazer as contas de forma mais minuciosa e verificar mensagens antigas no celular, percebeu que a margem de erro era grande. Poderia até ser dele, mas as chances de ser de outro pareciam consideráveis. Eu não vou jogar minha vida fora por uma dúvida, desabafou conversando de novo com Felipe alguns dias depois. Se ela quiser me provar que é meu, que ela vá atrás. Não vou ficar correndo atrás disso, não. Diante dessa conclusão, sentindo-se livre de qualquer obrigação, Jonas resolveu desaparecer e ignorar novas tentativas de contato de Marina. Ele parou de atender as ligações e, se recebia mensagem, não respondia. Queria focar no próprio futuro em seu trabalho e esquecer aquela situação. A mágoa de se sentir possivelmente enganado falava mais alto do que qualquer outra coisa. Algum tempo depois, Marina o procurou mais uma vez pedindo ajuda. Ela telefonou numa tarde de domingo, a voz trêmula, suando desesperada. Jonas, por favor, me atende, começou ela quando ele finalmente atendeu após diversas ligações perdidas. Estou precisando conversar, preciso de ajuda financeira. Ele a interrompeu seco. Ajuda financeira por quê? Não estou sabendo de nada. Aliás, não sou eu quem deve te ajudar. Por que não procura o verdadeiro pai dessa criança? A crueldade das palavras feriu Marina em cheio. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, com a respiração acelerada. Sentiu o coração apertar, como se um nó se formasse na garganta. Jonas, não fala assim. Eu sempre acreditei que esse filho fosse seu, mas eu entendo sua desconfiança. Mesmo assim, eu... Poupe seu discurso, cortou ele, irritado. Se você está em apuros, resolva do seu jeito. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Daquele dia em diante, rompeu-se definitivamente o elo entre os dois. Jonas se tornou praticamente inalcançável para Marina. Para ele, aquela história de paternidade se transformara em um pesadelo, do qual não queria fazer parte. E embora às vezes se pegasse pensando no que seria a verdade, preferia sufocar qualquer traço de culpa ou arrependimento que aparecesse. Assim, 1 ano se passou sem que Jonas tivesse notícias de Marina ou do bebê. Ele se formou na faculdade, enfim alcançando o diploma que tanto almejava. Conseguiu abrir sua pequena empresa, uma consultoria de gestão para micro e pequenos negócios, e começou a se dedicar integralmente a expandir esse empreendimento. O ritmo de trabalho era intenso, mas Jonas gostava de sentir a rotina ocupada, pois, de certa forma,
Isso o mantinha longe de lembranças desagradáveis. Certo dia, ao navegar sem grandes pretensões pelas redes sociais, Jonas decidiu, por curiosidade, procurar o nome de Marina. Queria saber como ela estava, se tinha dado sequência aos estudos e, talvez, confirmar se o bebê realmente era de outro. Ficou surpreso ao encontrar fotos dela com o bebê nos braços e, ao lado, Rodrigo, o ex-namorado. Em uma das legendas lia-se: "Minha amada família". Ao ver aquela imagem, Jonas sentiu um grande alívio, como se um peso saísse de suas costas. No mesmo instante, concluiu que o bebê pertencia a Rodrigo e que Marina provavelmente tentara envolvê-lo injustamente naquela história. Um sorriso irônico surgiu em seu rosto. "Ainda bem que não caí nessa", murmurou para si mesmo, fechando o navegador e sentindo o coração mais leve. Acreditou ter escapado de um grande problema, sem desconfiar de que a situação talvez fosse muito mais complexa do que aparentava. Em vez de refletir sobre possíveis nuances, Jonas preferiu abraçar a certeza confortável de que não era pai de criança alguma. Partiu então para seus compromissos diários, com o espírito renovado pela suposta confirmação de que não tinha responsabilidades com Marina. Nesse período, Jonas foi firmando sua reputação como um homem rígido, que não aceitava erros e cada vez mais disposto a agir com frieza diante de situações que lhe desagradavam. A consolidação da pequena consultoria trouxera certo poder e ele se deixava levar por uma postura autoritária. Isso era notável na empresa que criara, onde pouco a pouco seus funcionários percebiam que não havia espaço para falhas ou pedidos de desculpa. Certa vez, Celso, o funcionário responsável pela faxina, um senhor de uns 40 e poucos anos, acidentalmente derramou café no notebook de Jonas ao tentar limpar a mesa. A mancha rapidamente se espalhou pelo teclado e em instantes o aparelho pifou. Jonas, ao retornar de uma reunião, se deparou com Celso desesperado, enxugando o notebook com guardanapos. O que aconteceu aqui?" questionou Jonas, sentindo a raiva subir às faces. "Desculpa, Sr. Jonas, eu estava limpando e escorreguei a xícara. Juro que foi sem querer. Estou tentando salvar o computador." Jonas arrancou o notebook das mãos de Celso, verificando que as teclas estavam encharcadas. Apertou o botão de ligar, mas não obteve resposta. Cerrou os lábios com força, lembrando de quantos relatórios e contatos importantes armazenava ali. "Você tem ideia do prejuízo que acaba de me causar?" vociferou. "Está tudo perdido, Celso." O homem tentou explicar, a voz trêmula de medo. "Seu Jonas, eu sinto muito mesmo. Foi um acidente, não tive intenção." Mas Jonas não quis ouvir. Em vez de buscar alguma solução ou recuperação de dados, esbravejou na frente de todos. "Acidente? Pois bem, a consequência desse acidente é que você está demitido. Não quero mais você na minha empresa." Celso arregalou os olhos, sentindo o chão sumir sob os pés. "Por favor, Sr. Jonas, não faça isso. Minha esposa está grávida. Precisamos muito do salário. Eu juro que não vai mais acontecer." Jonas, porém, bateu a mão na mesa com força, demonstrando uma frieza que assustou até os colegas de trabalho ao redor. "Um erro desse tamanho não tem conserto. Pegue suas coisas e saia agora. Procure outro lugar para derrubar café, mas não será aqui." Celso tentou implorar com a voz já embargada, mas Jonas manteve-se impassível. Passaram-se 24 anos. Jonas, agora com 50 anos, continuava solteiro e tinha se tornado bem-sucedido em seus negócios. Durante esse tempo, expandira a empresa de consultoria para diversos setores, tornando-se uma figura conhecida por sua postura rígida e quase inflexível. Mesmo assim, muitos funcionários o respeitavam, pois viam nele um empreendedor de visão, capaz de liderar projetos lucrativos e oferecer oportunidades a quem se mostrasse competente. Certa manhã, Jonas acordou mais cedo que de costume, pois haveria uma seleção de novos funcionários. Ele gostava de conduzir pessoalmente as entrevistas, acreditando que somente assim poderia avaliar se o candidato tinha o perfil exato que buscava. Ao chegar ao escritório, cumprimentou sua assistente e, sem muita demora, se dirigiu à sala de recrutamento, onde 3 jovens aguardavam.
Bom dia a todos. Sou Jonas, o responsável pela empresa. Disse com um leve sorriso formal. Vamos começar? Os três jovens se apresentaram em sequência. Leandro, de feições sérias e óculos discretos, pretendia a vaga de contador. Trazia pastas organizadas e explicava, com segurança, como sua formação em contabilidade o tornava apto a assumir desafios complexos. Sabrina, uma moça de postura confiante, concorria ao cargo de analista de sistemas. Mostrou alguns projetos de software que desenvolvera na faculdade, além de sua capacidade de resolver problemas sob pressão. E Rafael, um rapaz de aparência simples, mas olhar determinado, candidatou-se a serviços gerais, argumentando que organizava bem o ambiente de trabalho e apreciava aprender diferentes tarefas. Jonas fez perguntas detalhadas a cada um, avaliando não apenas a competência técnica, mas também o comportamento. Surpreendeu-se ao constatar que os três demonstravam disciplina, educação e habilidade para lidar com responsabilidades diárias. Leandro exibia um conhecimento avançado de legislação fiscal. Sabrina explicava conceitos de programação de modo claro. E Rafael se mostrava humilde, mas muito prestativo. Ao final das entrevistas, Jonas levantou-se, observando-os em silêncio por uns instantes. Vocês três, começou cruzando os braços. Decidi contratá-los imediatamente. Precisamos de pessoas assim, dinâmicas e comprometidas. Sejam bem-vindos à empresa. Leandro, Sabrina e Rafael sorriram, agradecendo pela oportunidade. Ficaram de se apresentar ao trabalho na segunda-feira seguinte, e Jonas sentiu que, enfim, encontrara jovens promissores que poderiam reforçar o crescimento de sua consultoria. Nos dias que sucederam, Jonas orientou pessoalmente cada um. Deu instruções a Leandro sobre como gerenciar planilhas complexas e cuidar dos tributos. Mostrou a Sabrina o sistema interno que precisava de melhorias e segurança, e explicou a Rafael as rotinas de manutenção, além de tarefas que incluíam controlar almoxarifado e coordenar entregas externas. Em pouco tempo, os três conquistaram a confiança de colegas mais antigos, sempre demonstrando pontualidade e educação. Apesar de imerso em sua agenda, Jonas não conseguia esquecer completamente o passado. Ele havia sido um homem durão por muitos anos, e a lembrança de Marina jamais o abandonara. Lá no fundo, sentia certo arrependimento por não ter buscado esclarecimentos antes de tomar decisões tão drásticas. Em algumas noites, acordava sobressaltado, recordando-se dos momentos bons que tivera com ela, mas também da frieza com que a dispensara quando acreditou que a gravidez não era sua responsabilidade. Um dia curioso, resolveu checar novamente as redes sociais para ver se encontrava algo sobre Marina. Chegara a procurá-la há muito tempo, mas nunca obtivera informações recentes. Agora, ao digitar o nome dela, apareceu uma postagem antiga de 6 anos atrás, em que Marina aparecia sozinha, sem sinal de Rodrigo, nem do filho no texto ou nas fotos. Estava escrito na legenda que ela havia se divorciado e tocava a vida sozinha. Aquilo intrigou Jonas. Divorciada, então ela chegou a casar com Rodrigo, pensou. Deslizando pela linha do tempo, descobriu com surpresa que Marina falecera fazia 3 anos. A notícia o golpeou como se fosse um soco no estômago. Sentiu o rosto esquentar, uma mistura de dor e remorso tomando conta de seu peito. Ele tentou descobrir mais detalhes, mas não havia muito. Apenas algumas mensagens de despedida de amigos, lamentando a partida dela. Jonas engoliu em seco ao imaginar que jamais poderia sentar-se e conversar com Marina para esclarecer o passado. Em seguida, tomou a iniciativa de visitar o cemitério onde ela estava enterrada. Andou pelos corredores de túmulos até finalmente encontrar o nome de Marina na lápide. Ficou em silêncio, a emoção transbordando em forma de lágrimas que rolavam por seu rosto. "Me perdoe, Marina", sussurrou passando a mão pela lápide fria. "Eu deveria ter procurado a verdade. Deveria ter te escutado." Ajoelhou-se, dominado por um arrependimento que há décadas tentava ignorar. Alguns minutos depois, levantou-se, sentindo uma estranha determinação. Precisava encontrar o filho de Marina, onde quer que estivesse. Tinha que, ao menos,
tentar compensar o mal que um dia cometera, mesmo acreditando que o bebê não era dele. Jonas decidiu procurar Rodrigo, o ex-namorado de Marina. Supôs que talvez ele soubesse o paradeiro do rapaz, caso estivesse vivo e precisando de algo. Para sua surpresa, Rodrigo o recebeu com um misto de espanto e leve cordialidade, convidando-o a sentar num velho sofá da sala. "Faz muito tempo, Jonas", comentou Rodrigo, sem disfarçar a estranheza. "A que devo a honra?" "Eu soube que Marina faleceu", começou Jonas com a voz embargada. "Lamento muito, mas preciso saber do filho dela. Gostaria de ajudar de alguma forma, se ainda for possível." Rodrigo estreitou os olhos. "Engraçado, você sumiu quando ela mais precisava e agora aparece dizendo que quer ajudar?" Jonas suspirou. "Eu tive motivos para acreditar que não era o pai. Fiz alguns cálculos, achei que não podia ser." Porém, Rodrigo meneou a cabeça. "Você se lembra de que, na época, falaram que havia um erro no exame?" A clínica se retratou, mas já era tarde. Marina tinha certeza absoluta de que a criança era sua, mas nunca mais quis te procurar por se sentir humilhada e abandonada. Aquelas palavras atingiram Jonas como uma facada. "Mas ela não me contou que houve retratação. Ela tentou, mas você se mostrou frio e grosseiro. Depois disso, ela desistiu", contou Rodrigo sem suavizar o tom. "Foi quando eu me aproximei. Quis ajudá-la, mas o relacionamento entre nós não deu certo. De todo modo, a acompanhei e ajudei como pude." Jonas apoiou a testa na mão, tomado por uma mistura de culpa e confusão. "Então, tudo o que eu imaginei sobre a paternidade estar em dúvida era falso?" murmurou, sentindo-se tonto. Rodrigo deu de ombros. "Falso não sei, mas posso dizer que Marina estava convicta de que você era o pai biológico. E agora, você se interessa em encontrar essa pessoa?" "Sim, por favor", Jonas disse, quase suplicante. "Me diga quem é. Quero ao menos pedir perdão e oferecer ajuda." Rodrigo levantou-se do sofá, fechou a cortina da janela e voltou-se para Jonas com uma expressão dura. "A única coisa que vou dizer é que esse filho, ou filha, trabalha na sua empresa. Cabe a você agora descobrir quem é. Não vou facilitar, porque eu mesmo acho que você precisa encarar o que fez e se desculpar em pessoa." Jonas se levantou, os olhos arregalados. "Minha empresa? Mas como?" "Descubra sozinho", repetiu Rodrigo, abrindo a porta para que Jonas fosse embora. "Se um dia quiser realmente reparar o passado, vai ter que lidar com as consequências." Desesperado, Jonas saiu da casa ainda desnorteado, o coração acelerado. Dirigiu até sua empresa com a cabeça fervilhando de perguntas. Tinha contratado 3 novos funcionários recentemente: Leandro, Sabrina e Rafael. Será que um deles era seu filho? Não podia descartar outros empregados antigos, mas achava improvável que estivesse ali há tanto tempo sem que ele soubesse. Chegando ao escritório, Jonas foi ao setor de recursos humanos, revirando fichas de cadastro para ver dados familiares de cada colaborador. Observou informações de maternidade, contatos de emergência. Leandro tinha mãe chamada Beatriz, Sabrina vinha de uma família com outro sobrenome, e Rafael era filho de uma tal Dona Helena. Nenhuma menção a Marina. Intrigado, Jonas optou por chamar Rafael e Sabrina à sua sala. Talvez, conversando, pudesse sentir alguma pista, alguma semelhança, ou até mesmo um detalhe que indicasse a relação de paternidade. "Rafael, pode entrar primeiro", pediu Jonas com a voz tensa. O rapaz entrou cumprimentando Jonas com respeito. "Chamou o Sr. Jonas?" "Sim, sente-se. Quero saber mais sobre você e sua família. De onde você veio, quem é seu pai, etc." Rafael ergueu as sobrancelhas. "Bom, eu nasci em outra cidade, mas me mudei para cá criança. Meu pai é vivo, mas a gente não se dá muito bem. Porém, ele existe. Não me abandonou." "Por quê?" Jonas respirou aliviado, mesmo sem saber se isso confirmava tudo. "Entendi. Então você tem pai vivo, certo?" "Sim, Sr. Jonas. Ele mora fora do estado agora." Jonas acenou com a cabeça, dispensando Rafael. "Está bem, pode ir. Desculpe a inconveniência, mas eu precisava dessas informações." Em seguida, pediu que Sabrina entrasse. Ela apareceu com um ar de curiosidade e leve preocupação.
Sentou-se à frente de Jonas, arrumando a saia e mantendo-se atenta. Sabrina, estou tentando resolver uma situação pessoal, começou ele, escolhendo as palavras. Você poderia me falar sobre sua mãe? Ela imediatamente ficou séria, os olhos marejando. Parecia estar esperando por aquele momento há muito tempo. Eu sei por que o senhor está perguntando, Jonas. Receio que já desconfie da verdade. A minha mãe se chamava Marina e faleceu 3 anos atrás. Jonas sentiu o mundo girar. Suas mãos tremeram e ele quase derrubou uma caneta sobre a mesa. Então, você é minha... Ele não conseguiu terminar a frase. Sabrina confirmou com um aceno leve e olhos cheios de lágrima. Sim, sou sua filha. Minha mãe sempre me disse que você era meu pai, mas que por algum motivo não pôde assumir essa responsabilidade na época. Ela me incentivava a não guardar rancor, a tentar te conhecer algum dia. Jonas, completamente atordoado, afundou as costas na cadeira, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Meu Deus, eu sinto tanto... A voz falhou. Eu achei que você fosse filha de outro homem. Tive tantas certezas tolas. Sabrina encheu-se de coragem para segurar a mão dele. Eu nunca quis dinheiro, nunca quis te prejudicar. Só queria entender por que você se afastou. Mas, com o tempo, compreendi que mamãe preferiu não insistir, pois se sentia humilhada. Jonas começou a chorar de maneira contida, algo muito diferente do que costumava mostrar. Perdoe-me, filha. Fui tão ignorante, tão cego. Não quis buscar a verdade. Magoei sua mãe de um jeito imperdoável. Agora, sei que não posso voltar atrás, mas... Me dê uma chance de reparar as coisas, por favor. Sabrina engoliu em seco, emocionada, mas tentava se manter firme. Eu também não quero viver de mágoas. Mamãe me ensinou que o passado é passado. Então, só quero paz. Desde que o senhor respeite minha história, estou disposta a conviver bem aqui. Eles conversaram por mais alguns minutos, trocando lágrimas e lembranças de Marina. Sabrina contou que a mãe a incentivara nos estudos e, por essa razão, ela escolheu seguir a área de tecnologia, conseguindo bolsa numa boa faculdade. Jonas insistiu para levá-la para casa ao fim do expediente, mas ela recusou, pois ainda tinha compromissos. Obrigada pela oferta, mas posso me virar. Precisamos de mais tempo para assimilar tudo, certo? Jonas concordou, respeitando a decisão dela. Claro, Sabrina, se precisar de qualquer coisa, me fale. Mais tarde, quando Jonas já tinha ido embora, Sabrina foi ao encontro de Leandro e Rafael. Reuniram-se numa sala reservada, onde costumavam conversar depois do expediente. Ao entrar, Sabrina tirou os óculos, suspirando. Contei a ele. Ele sabe que sou filha da Marina. A voz dela ainda tremia um pouco. Leandro, que folheava alguns papéis, ergueu a cabeça. E como ele reagiu? Chorou, pediu perdão e acho que sinceramente sentiu arrependimento, confessou Sabrina. Rafael, abraçando-a pelos ombros, deu um leve sorriso solidário. Você está bem? Estou meio confusa, mas aliviada. Ele foi receptivo. Não sei como serão as coisas daqui em diante. Leandro pigarreou, ajeitando os óculos. É bom saber que ele não negou o erro desta vez. De qualquer forma, você sabe que não é só você quem tem pendências com o Jonas, não é? Sabrina acenou positivamente. Sim, o seu caso com ele, ou melhor, o caso do seu pai, precisa ser esclarecido. Ali se revelava outro elo. Leandro era filho de Celso, o zelador que Jonas demitira injustamente no passado. Depois de testemunhar o sofrimento do pai, que ficou desempregado e peregrinou por bicos até conseguir outra colocação, Leandro nutrira uma raiva silenciosa por Jonas. Decidiu, então, estudar contabilidade, tornar-se um profissional excelente e um dia encarar o ex-patrão do pai. Enquanto isso, Rafael, que era namorado de Sabrina, apoiava tudo. Desde que soube da história de Marina e descobriu a postura fria de Jonas no passado, passou a ver o empresário de modo desconfiado. Agora, os três se encontravam ali, cada um motivado por razões diferentes. Sabrina buscava reconciliação, Leandro desejava justiça pelo que seu pai sofrera e Rafael se unira a ambos por afeto e lealdade. Leandro, você já sabe como vai abordar isso? Perguntou Sabrina, sentando-se numa cadeira ao lado do namorado.
Ainda não decidi, mas por agora quero ver até onde Jonas vai, se ele realmente mudou ou se continua sendo o mesmo homem impiedoso. Talvez ele mereça uma chance de se mostrar arrependido, sugeriu Rafael, olhando para os dois. Mas concordo que não podemos simplesmente esquecer o que aconteceu. Leandro fechou a pasta, os olhos focados num ponto distante. Meu pai sofreu muito. Perdeu aquela vaga crucial no momento em que eu era criança. Por isso, tivemos tantas dificuldades. Não vou destruir Jonas, mas quero que ele entenda o estrago que causou. E se houver um jeito de compensar o que meu pai perdeu, vou exigir isso. Sabrina apoiou a mão sobre o ombro de Leandro. Eu entendo. Ele também fez muito mal à minha mãe, e hoje estou aqui porque decidi enfrentar. Quero meu lugar de filha, mas não espero que Jonas conserte tudo num passe de mágica. Ele terá que se adaptar, concordou Rafael, cruzando os braços. E a gente fica do seu lado, Sabrina. Você é a herdeira legítima, e se em algum momento ele tentar te ignorar como filha, vai ter que lidar com a gente. Ela suspirou, sentindo uma pontada de tristeza. Obrigada, mas por enquanto não vou pedir nada. Só quero ver como as coisas evoluem. Ele me pareceu genuinamente arrependido. Talvez aos poucos possamos construir algo positivo. Leandro se levantou recolhendo os papéis. Vou ficar atento. Não quero vingança cega, mas também não vou deixar barato. E se a qualquer momento você sentir que ele não está correspondendo, avise. Fechado, disse Sabrina, esboçando um meio sorriso. Quem sabe no futuro tudo se resolva. Assim as peças se encaixaram. Jonas prejudicara a mãe de sua filha ao desconfiar dela e também destruíra o futuro do pai de Leandro ao demiti-lo injustamente. Agora Sabrina, filha dele, Leandro, filho do homem demitido, e Rafael, namorado de Sabrina, uniam forças para acertar as contas com Jonas, cada um motivado por razões diferentes, seja reconciliação, seja justiça ou vingança contida. Essa é a história de como Jonas, que pensou estar livre de tudo, descobriu tarde demais que seu maior erro foi acreditar apenas em suposições, desprezar o amor e a empatia, e como isso trouxe consequências que o fariam chorar de arrependimento.